Meus irmãos, esta manhã nós veremos o quanto o engano religioso ele escraviza pessoas em suas diversas classes sociais. E faz isso debaixo de encantos ludibriosos e isso resulta em cegueira espiritual. E quando eu me refiro aqui a engano religioso, eu estou falando de uma falsa religião. Eu não tenho problema com o termo religião. Algumas pessoas têm problema com o termo religião. Há muitas pessoas e muitos movimentos que falam isso e até criticam o termo religião. Eu não tenho, particularmente, nenhum desses problemas. E espero que os irmãos também não tenham problema com relação a isso. O termo religião, em si, alguns se fundamentam nisso que eu vou falar aqui para vocês. O termo religião ele vem do latim, o termo religare, e significa religar ou reatar. Ligar novamente, reatar novamente. Então transmite a ideia, essa expressão religião, de conectar, a ideia é essa, o termo religião, conectar novamente o homem com Deus. Então, nesses termos, eu não tenho problema nenhum de falar, usar essa expressão religião, ser um homem religioso, somos religiosos. Né? E algumas pessoas tendem a demeritar o termo. Na academia, entre os estudiosos, há uma certa discussão entre a questão da etimologia da palavra. Esse termo religare, como eu falei, né? Há uma certa discussão com relação a isso. Mas, fora essa discussão, eu me inclino com outros irmãos que se inclinam mesmo a refletir e interpretam religião com esses pressupostos. Esse termo religião, o homem ser religado novamente com Deus. A verdadeira religião, ela vai comunicar Jesus Cristo. Que a gente sabe, religiões e religiões, né? Mas a verdadeira religião, ela vai religar o homem por meio do elo que é Jesus. Jesus é o elo que religa o homem com Deus. Ele é o único elo. E a verdadeira religião, ela não tem o fim em si mesmo, ou ela não é um fim em si mesma, como em alguns grupos, algumas religiões têm aqueles dogmas, aquela forma de ser, de expressar a fé que eles dizem ter, e por meio daquela tradições que eles têm, aquilo ali tudo para eles é meio de purificação, é de elevação espiritual, porque a própria religião em si mesma ela vai entregando isso. Então eles têm a religião como si mesmo, um meio de agradar a uma entidade. Nós não temos assim, nós não vemos isso. A gente não tem a religião como fins litúrgicos. O fim litúrgico da religião é que vai nos purificar. Não é isso. Nós não temos os dogmas de uma religião. A gente tem dogmas, mas a gente sabe que os dogmas que temos não é em fim em si mesmo. Essas coisas não nos conectam com Deus. Essa ligação é quando o homem estava separado de Deus. A gente sabe que a verdadeira religião está centrada em Jesus e ele é aquele que faz o homem voltar para Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 ao versículo 21, está escrito assim, Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Por meio da pregação do Evangelho, os apóstolos levavam a reconciliação de Deus para o homem, né? O homem se reconciliar com Deus. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando, religando, reatando essa religião que eu estou me referindo, né? Que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, as pessoas, não atribuindo aos seres humanos seus pecados e nos confiando a palavra da reconciliação. Aí, portanto,
somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós, em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Então, tudo é Cristo, tudo em nome de Cristo. Os apóstolos sempre levaram Jesus como este elo para religar, reconectar os homens com Deus. Então, a nossa religião santa é isso, é Jesus Cristo sendo pregado, sendo vivido, e isso fazendo com que também levamos aos homens para que eles sejam reconectados com Deus. Onde Cristo não é o centro, ali não existe verdadeira religião. Então, se Jesus não é o centro, não tem verdadeira religião. E se não há verdadeira religião, se Jesus Cristo não é o centro de tudo que se faz, de tudo que se ensina, então como os homens ou uma audiência poderá se reconectar com Deus? Eu estou dizendo que Jesus é o centro e é o elo. Se a gente tomar tempo aqui para fazer qualquer coisa que não seja Cristo como centro, como é que nós nos reconectaremos com Deus? Não tem como. Não há como fazer isso. Não existe mágicas que façam um homem reconectar-se com Deus. Existe o elo que é Jesus Cristo, que nos religa com Deus. Não há como acontecer isso num ambiente religioso onde Jesus não é o centro. E existem muitos centros religiosos sem Cristo, sem Jesus no centro, sem Ele ser a pessoa que faz essa liga, que faz essa união do homem com Deus. Tudo que se fala, tudo que se prega, tudo que se canta, cantamos a Cristo no momento em que nos reunimos para dizer que Jesus é o centro do nosso louvor. Enquanto louvamos, estamos nos ligando a Deus por meio dos louvores que exaltam ao Senhor Jesus Cristo. Quando oramos e oramos no nome de Jesus, nós estamos dizendo que a nossa oração levada a Deus, dirigida a Deus, ela está fundamentada na fé que temos em Jesus Cristo. Por isso que a gente sempre fala no final, em nome de Jesus, amém. Né? Porque a gente entende que todas as nossas petições e as nossas orações, a devoção que fazemos em oração, é a expressão da nossa religião. É a expressão da religião que comunicamos em Deus. Se você vai comer, antes de você comer, normalmente você ora. Você agradece a Deus pelo alimento, no nome de Jesus Cristo. Naquele momento você também está tomando aquele instante de refeição como um momento de adoração, onde Jesus Cristo está nos unindo ali. Jesus é o centro da religião verdadeira. Não tem como o homem se ligar a Deus sem Cristo. Como eu disse, não há mágicas, não há outra forma. Então Lucas vai nos dar essa reflexão essa manhã. E ele faz uma espécie de um passinho atrás no discurso que ele está desenvolvendo no livro de Atos aqui. Esse seu relato histórico. Então ele vai evidenciar, mostrar evidências, o porquê que aqueles samaritanos, lembram? Os samaritanos receberam o evangelho ali na cidade deles. Lucas vai nos mostrar o porquê que aqueles samaritanos estavam sofrendo tanto. A gente viu que eles estavam demonizados, havia muitos endemoniados, muita gente enferma, muita gente com dificuldades. E Lucas vai mostrar, vai nos dar a luz aqui de compreendermos um pouco mais. Então é como se ele te desse um passinho para trás, para a gente ter uma noção de por que o quadro daquela cidade era aquele ali. E aí ele prossegue logo depois, dando mais razões e dando continuidade ao seu discurso. Então, no parágrafo anterior nós vimos isso e nós vamos agora ver o porquê dessa opressão e quando o evangelho chega realmente a libertação, quando a verdadeira religião é pregada, realmente o povo exulta. Porque a boa nova da salvação estava sendo comunicada por Filipe. Filipe estava anunciando Jesus, que é este elo que eu venho falando para vocês aí introdutoriamente. Jesus como aquele que verdadeiramente liberta. Então o povo estava preso nas algemas do inimigo e também enfermidades, e Jesus era o que iria libertá-los, era quem iria curar, salvar
tirar a opressão dos que estavam oprimidos pelo diabo. Lucas vai nos falar a respeito de uma figura, um homem que está aqui no meio da cidade de Samaria, e ele está causando grandes prejuízos, comunicando àquelas multidões, aqueles habitantes, uma falsa religião. Então ele tem uma falsa espiritualidade que ele comunicava, nesta falsa espiritualidade, uma falsa religião. E aí isso trazia grandes prejuízos aos habitantes de Samaria. Onde houver falsa religião, haverão sempre prejuízos. Prejuízos terríveis. A nossa reflexão essa manhã eu chamei de Simão, a falsa espiritualidade de uma falsa religião. Então a gente vai pensar sobre isso. Vamos nos pôr de pé para lermos Atos 8, verso 9 ao verso 13. Vamos à leitura da palavra de Deus. Vamos aprender sobre esse ponto aqui, né? Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Aderiam a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Te agradecemos, Senhor, pela leitura da Tua palavra, pelo relato de Lucas, ele ter nos colocado, Senhor, aqui neste livro, esta passagem, onde nós podemos observar e aprender como uma falsa religião, um falso religioso, uma falsa espiritualidade pode provocar muitos danos a uma cidade, uma comunidade. E rogamos ao Senhor que nessa manhã o Senhor abra os nossos olhos para esse texto, o nosso coração, a nossa atenção e discernimento, e opere, Senhor, no nosso meio, pela graça do Santo Espírito, conformando-nos à verdade do Teu Evangelho, o compromisso com o elo que é Jesus Cristo, e por meio dele nos leve, Senhor, a espalhar a liberdade que há em Cristo Jesus, a restauração que há em Jesus Cristo a um mundo tão demonizado, tão enfermo, que carece, Senhor, de conhecer a verdadeira religião em Jesus. Que o Senhor possa nos levar a este propósito e o Senhor nos dê clareza no momento em que nós estamos aqui, considerando a Tua palavra. No nome de Jesus é quem oramos e rogamos essas bênçãos. Amém. Podem sentar, irmãos. Então aqui nos 3 primeiros versos, a gente vai sentir uma divisão aqui no texto, aí dos 3 primeiros versos, depois dos últimos versos que nós vamos ler. Mas nesses 3 primeiros versos, a gente percebe aqui que Lucas vai apresentar para os seus leitores um charlatão, né? Ele vai apresentar um charlatão e também nesses 3 versos ele vai mostrar a gente um povo também que
estava iludido por esse charlatão por meio de uma falsa espiritualidade, falsa religião. Então a gente vai ver, a gente vê aqui esses dois movimentos que Lucas quer destacar para nós aqui. Então, olhem comigo aí o início do verso 9. Ora, havia certo homem chamado Simão. É esse que é o charlatão que eu estou me referindo aqui. Lucas introduz esse relato aqui com essa figura. Essa figura que tinha hegemonia ali no meio dos samaritanos. O seu nome, Simão, pode comunicar que este homem era um judeu. Você olha aí, vê o nome e a natureza da sua origem. É provável que ele seja um judeu. Por que a gente pode pensar que ele seja um judeu? Porque a Bíblia não faz nenhuma menção que ele fosse um gentio. Então não tem menção sobre essa questão de que ele seja um gentio. E também o seu próprio nome, a raiz do seu próprio nome, mostra que ele, possivelmente, é bem provável que ele tenha sido um judeu. Eu vou mostrar por que eu estou fazendo essa observação, que talvez esse Simão aqui tenha sido mesmo um judeu. O nome dele, aqui no texto grego, é Simon. É a palavra grega Simon, que é a tradução do hebraico. Então, é um nome hebraico. A tradução do nome hebraico, Simon. Então, há essa relação, que no nosso idioma é Simão. O significado desse nome lá no hebraico carrega a ideia de ouvir, o verbo chamar. Então, esse nome, Simão, que no grego é Simon, do verbo hebraico chamar, seria ouvir, escutar, atender. É a mesma palavra que aparece lá, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, que é o ouve, ó Israel. Esse ouve ali é o verbo chamar. De onde vem o nome Simão. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, esse nome confirma, talvez, a origem de Simão, de origem hebreia. Talvez ele seja mesmo um hebreu. E se ele for um hebreu, meus irmãos, estou aqui no campo da suposição, mas eu estou me apegando por causa da questão do nome, do nome que ele carrega. Então, podemos pensar nessa suposição. Não dá para a gente afirmar, a gente está olhando pelo retrovisor há muito tempo, mas se ele é um hebreu, se ele é um judeu, por assim dizer, lembra do chamar que eu falei? Ouve, ó Israel. Se seu nome carrega esse significado, desde criancinha ele deveria aprender isso. Desde criancinha, porque todas as crianças hebreias aprendiam desde cedo e decoravam desde cedo essa passagem lá de Deuteronômio, como também todo o Pentateuco. Então ele deveria carregar muito bem isso. Esse ouve, ó Israel, somente o Senhor é Deus. Isso deveria ser algo que ele deveria carregar, porque, primeiro, se ele é um hebreu, ele aprendeu isso. E depois o seu nome carrega essa mensagem de escutar, de ouvir Deus. Portanto, o nome Simão carrega um significado bonito, muito lindo, Seria, então, aquele que ouve, aquele que dá ouvidos a Deus, que ouve Deus e atende ao Senhor. Este nome apareceu pela primeira vez nas Escrituras, esse nome Simão, ele aparece em uma outra forma, na primeira vez pelas Escrituras, lá em Gênesis capítulo 29, versículo 33. Você pode ir comigo, por favor? Gênesis 29, versículo 33. É quando uma mulher, Lia, recebe
um filho da parte de Deus, porque ela se sentia desprezada, ela era desprezada, havia um embate ali entre ela e quem mesmo? Raquel? Raquel, havia um embate muito grande, e ela se sentia desprezada. E aí ela pedia a Deus, ela pedia a Deus em oração, e Deus a ouviu e respondeu ela. Então, como Deus a ouviu, ela colocou o nome desse menino de Simeão, ou Simão também. É outra forma do nome Simão, do mesmo verbo chamar. Tá bom? Aí, ela ficou grávida e outra vez deu à luz um filho e disse: o Senhor ouviu. Então, o Senhor ouviu que eu era preterida, que eu era desprezada, e me deu este filho. E deu-lhe o nome de Simeão. Aqui também é Simão. Né? Simeão, Simão, são os mesmos nomes assim apresentados de forma diferente. Então Lia disse que Deus a ouviu, que Deus a escutou. Olha como os significados dos nomes, né? Ela deu um nome, aquilo, uma experiência que ela viveu com Deus, e Deus respondeu sua oração, e ela disse: Deus me ouviu. Aí o nome desse menino vai ser Simeão. Mas o Simão de Atos 8, ele não parecia ser um homem justo. Não parecia que ele tinha reflexos de alguém que ouvia a Deus, que ouviu Deus, que temia a Deus por meio de examinar a palavra, os textos sagrados do Antigo Testamento. Ele conhecia, assim, ele tinha a cultura, se ele é um hebreu, então ele tem a cultura, ele tem, dos seus pais ele recebeu muitas coisas, e parece que o seu coração pernicioso toma todas estas coisas para lucrar, para tirar vantagens. Então é possível que alguém tenha siga este caminho. Queira se utilizar das coisas santas para querer lucrar, para querer tirar vantagens. Esse homem não é um homem justo. Ele não carrega na prática aquilo que significa o seu nome. Ele não é um homem que ouve Deus, porque quem ouve, escuta, atende, pratica. Este homem não atende à vontade de Deus. Ele não é um homem de ouvidos para Deus. Isso fica muito evidente aqui para nós no texto, quando continuamos a leitura de Atos 8, verso 9. A resposta está aqui, deste homem que aparenta de fato não ser alguém que ouve Deus e teme a Deus. Veja comigo, verso 9. Ora, havia um homem chamado Simão, que a gente já viu, e o que ele fazia? Ele praticava a mágica. Então este homem praticava encantamentos. Deus proibiu isso. No Velho Testamento há proibições muito claras para estas coisas. Ele praticava encantamentos, praticava feitiçaria. Essa palavra a mágica aí, esse artigo definido aí para definir que não é aquela coisa que você pega o copo, tira o negócio, ou então aquela coisa que muitos fazem para aquele showzinho, eu me esqueci o nome que se dá, para iludir nesse sentido, né? Aquela magiquinha boba de Mr. M, aquelas coisas. Não é isso aqui que esse artigo definido quer apontar para nós leitores. Quer apontar para nós não é essa magiquinha aí de circo que você vai dar risada. Ah, que legal, se impressiona, ele vai lá e mostra para você, olha, escondi aqui no dedo. Vai lá, bota na escola para as crianças brincar. Isso aí não tem problema não, é brincadeira. Isso aí é uma arte também. Mas o que está falando aqui é de feitiçaria, de práticas de encantamentos. Então ele praticava isso. Imagina, se é um homem que carrega uma tradição dos hebreus, não deveria ir por esse caminho. Então, a palavra aqui mágica, ela vem do verbo grego aqui que comunica isso.
E é dessa palavra hebraica aqui, grega aqui, o verbo magel, o verbo magel, é de onde vem aquilo que nós conhecemos mago. De onde vem a palavra mago, magia. Então, ele não era reconhecido como profeta de Deus. Era reconhecido como um mago, um homem místico. Eu também não tenho um problema com o termo místico, porque existe uma união mística que nós cremos e acolhemos. Qual é a união mística? Nós estamos unidos a Jesus. Nós chamamos isso de união mística, que é uma união espiritual. Tá bom? Mas não é esse tipo de mística que eu estou dizendo que esse homem tinha. Ele carregava toda aquela indumentária mística de um mago. Então, pensa aí a imagem desse homem nessa cidade. Sabe, tipo aquele curandeiro que as pessoas estão com dificuldades e geralmente as pessoas vai lá, bate na porta. Você pode fazer uma reza aqui por mim? Aí ele pega aquelas folhas e bate, dá surra de folha. Quando a folha fica murcha porque bateu muito, diz, agora descarregou. Não tá murcha não, peraí, pá. E o fulano sai de lá todo acabado, até a folha murchar. É o mago. Ou aquele que planta aquela planta que chamam como é? Vassoura de não sei o que lá, espada de algum, né? E planta na frente de casa para dizer que aquilo vai guardar e vai proteger. São místicas, né? Essas coisas não protegem nada. Essa surra de folha não vai fazer nada. O banho de pipoca não descarrega ninguém. A água de ebó não faz nada. Então, mas existe. O que mais existe é isso. E dentro da nossa regionalidade aqui, isso tem muito. E às vezes a gente não usa isso, né? Mas faz assim, ó. Né? Como eu já falei para vocês um dia, a folha aqui, o negócio vermelho na testa. Ou o mais clássico, está repreendido em nome de Jesus. Virou uma mística. Está amarrado. Está repreendido. E às vezes a gente usa essas coisas, né? Está repreendido. Essas coisas a gente tem que tirar do nosso vocabulário, viu? Mas pensa, esse homem nessa cidade e está todo mundo olhando ele como o mago. A palavra aqui se aplica. Esse mago, essa palavra magel, ela se aplica a, como eu disse, magos, feiticeiros, encantadores. O termo que eu ia falar era ilusionistas, né? Magos, feiticeiros, ocultistas, adivinhos, curandeiros, bezendeiros. Todas essas classes de pessoas carregam esse mesmo comportamento que este Simão aqui carregava. Então a gente não está tratando aqui de um ilusionista apenas, né? De palco de brincadeira, de descontração. Era um cara que articulava uma religião utilizando mística. Lucas está dizendo aos seus leitores que Simão atuava assim, ele era uma figura que assim se representava ali na cidade de Samaria e essa era a sua atividade religiosa. Não está muito claro aqui no texto, mas é importante salientar para vocês, aqui na passagem que nós estamos lendo, isso não está, Lucas não colocou isso aqui nessa passagem, mas a gente pode pegar essa ideia para a gente refletir aplicando isso aqui e isso percebendo também em outros relatos. A gente não consegue não pode afirmar pelo esse texto olhando aqui, mas esse tipo de atividade, meus irmãos, que eu acabei de mencionar por essas pessoas, elas sempre tinham um fundo falso religioso, de fato, mas esses homens sempre queriam, através dessas atividades, lucrar. Então, eles faziam isso não querendo um bem das pessoas, não querendo o bem. Aí o pessoal vai lá e paga. Eu quero que fulano se apaixone por mim. Aí ele vai lá e paga tantos de dinheiro, vai na cachoeira, coloca os feitiços, as oferendas,
para que a entidade X possa mover o coração do fulano e a pessoa ficar apaixonada. Ela paga dinheiro para fazer isso. Ninguém vai. Esses caras cobram. E não é barato. Não é barato. Tem garantia que isso vai dar certo? Não tem garantia nenhuma. E as pessoas fazem isso. Correm para essa mística. Quantos fizeram isso na cidade de Samaria? Como muitos se fazem por aqui. Nossa região principalmente. Nosso país, que é cheio dessas coisas. Por que eu estou pegando esse exemplo, trazendo para cá, mesmo dizendo para vocês que nesse texto, imediatamente olhando, a gente não consegue ver nenhuma palavra que interligue isso. Mas a ideia está aqui porque, lá em Atos 16, em um contexto que é diferente a esse aqui, mas tem lá, em Atos 16, eu não vou trazer o texto para vocês não, depois vocês leem, a gente vai chegar lá. Mas lá existia uma jovem, e existia esse conceito lá também. Então o conceito que existia lá, muito provavelmente estava aqui também em Atos 8, na vida de Simão. Existia uma menina que lucrava porque ela tinha um espírito de adivinhação. Quem lucrava, na verdade, eram os seus senhores. Eles ganhavam dinheiro enquanto aquela menina fazia falsas adivinhações. Ou o espírito enganoso possuía aquela menina e ela falava. Então, eles lucravam com isso. Quando Paulo repreendeu aquele espírito e esse espírito foi embora, acabou a fonte de lucro para aqueles homens e foi um problema ali que Paulo ganhou ali por causa disso, naquela cidade. Então, o contexto aqui é que eles gostavam de lucrar e eu acredito que Simão lucrava muito com isso. Quando a gente for para outra mensagem, isso vai ficar mais claro para a gente. Tá bom? Isso vai ficar um pouquinho mais claro nesse texto aqui, nessa passagem. Então, qual era a mística que esse homem fazia? Veja aqui comigo no verso 9. Ele fazia o quê? Ele ia iludindo o povo de Samaria. Tudo que ele entregava para os samaritanos tinha essa capacidade de ludibriar. Então ele ludibriava. A natureza maligna dos seus atos tinha a habilidade. E isso você precisa prestar atenção no que eu estou falando. A natureza maligna do que ele realizava possuía a habilidade de ludibriar. Então captura. Essa expressão aqui, iludindo, comunica a ideia de que fazia o povo ficar fora de si, fora de consciência. E não é isso que acontece. Pessoas fazem coisas assim bizarras, porque foram iludidas, fizeram a cabeça, elas ficam fora de si. Então esse homem tinha a habilidade maligna de fazer com que as pessoas saíssem da razão, ficassem fora de si e topassem qualquer coisa. Aceitassem qualquer coisa que ele falasse. Tomassem como verdade qualquer coisa que ele comunicasse. Porque ele é um cara religioso. Ele é um cara espiritual. A magia, o encantamento, advindo das feitiçarias realizadas por Simão, iludia o povo samaritano de tal maneira que eles ficavam perplexos, ficavam fora de si, capturados com aquelas manifestações, e aquela multidão tinha essa palavra também lá no grego, iludido, comunica a ideia de deslumbre psicológico. Imagina. Então, mexia nas emoções, no psique. Você já viu de religiões que trabalham com mantra? Repetição, 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 repetição. Aquele mantra. Aquilo ali vai sedimentando na mente e vai fazendo uma lavagem cerebral. Isso mexe com o psicológico da pessoa. Você sabia que no meio gospel tem muito disso? Mantra. Certas canções que ficam repetindo. Eles não pegaram isso de outro lugar. Isso não é uma coisa à toa. Isso tem fundamentos para capturar a atenção e tirar as pessoas da sua razão. Então, a gente está vendo isso aqui
Lucas comunicando a gente o que está acontecendo em Samaria. E Simão utilizava um falso argumento. Então ele fazia tudo isso, ele iludindo, ele tirava as pessoas de si, da sua razão, do seu normal. Elas não têm mais condição de pensar como deveria pensar, de fazerem as ponderações, porque a sua mente foi lavada. Aí ela entrega tudo. Entrega a casa, entrega o carro. Entrega tudo. Sai do trabalho, casa com uma mulher, com um homem, porque alguém disse que era um profeta e revelou. Faz escolhas, porque agora ela está fora da razão, ela está fora de si. Falsa religião trabalha nisso, irmãos. Falsa religião trabalha com isso. Captura a saúde da mente e deixa a pessoa ali escrava. Por isso eles estão escravos, demonizados, outros enfermos. Olha a fonte que eles estão buscando. Olha o que é que tem conduzido o coração deles. E o que ele fazia? No verso 9 ainda. Ele insinuava o quê? Que ele era, insinuando ser ele, grande vulto. Ele dizia que estava fazendo tudo isso em nome de Deus. Tá bom? Então, são aqueles religiosos. Eu não estou nem indo muito para fora do nosso campo, assim, do gospel, né, vamos dizer assim. Eu não estou indo nem para muito lá. Eu já fiz algumas aplicações aqui, mostrando para vocês, citando algumas práticas, algumas coisas aí de religiões lá fora, de certas matrizes. Mas no campo religioso você tem. Religioso, que se chama gospel, você tem muito disso. Você tem muita gente fazendo muita coisa, fazendo muita mística e dizendo que está fazendo em nome de quem? De Deus. Estou fazendo em nome de Deus. Quando ele diz quando Lucas está dizendo que ele se insinuava, ele estava dizendo que ele era um homem que fazia as coisas em nome de Deus. E toda a Samaria acreditava. Estava cega. Não tinha conhecimento da verdade. Ele dizia que tinha autoridade, que fazia tudo da parte de Deus. Ele dizia que ele estava unido a Deus. Esse termo também leva a gente a interpretar dessa maneira. Ele se apresentava como alguém que estava unido a Deus. Quanta presunção diabólica para esse personagem aqui, que é um charlatão. Isso é charlatanismo. O cara tem uma figura que as pessoas respeitam, tem uma imagem, um estereótipo espiritual, religioso. Aí eles se vestem com roupas. Do nosso tempo tem gente que faz isso. Se vestem com roupas de humildade, pano de saco. E fica com pano de saco. Nos púlpitos pregando com pano de saco vestido. Isso está causando um impacto psicológico das pessoas. Acha que faz por fazer? Não, aquele homem é tão humilde e unido a Deus. Daqui a pouco você também está vestindo a roupa de saco, aí está todo mundo com roupa de saco. Tem épocas que você vê na rua isso acontecendo aí, gente vestido assim, gente andando tudo de branco e com Bíblia na mão, mas seguindo alguns ritos que não tem nada a ver. E essas pessoas estão dizendo que estão fazendo isso em nome de Deus. Deus nunca está, meus irmãos, aprovando essas coisas. Deus nunca aprovou nada que esse homem, que Simão fez. Deus nunca está presente onde há engano. Deus nunca está presente onde as intenções estão extraviadas da verdade. Deus nunca está presente quando pessoas querem utilizar a religião, a espiritualidade com a intenção de lucrar. Nunca. Deus não está em um negócio desse. Deus não está em uma religião dessa. Ele não é o Senhor. E Lucas mostra aqui no verso 10 como era a fala daqueles que eram iludidos. Então você viu aí
o charlatão, e agora você vê um povo iludido por esse charlatão. Qual era a fala deles? Verso 10. O qual todos, dando ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Quanta cegueira e ilusão aqui no meio desse povo. Isso é um quadro de densas trevas em Samaria. A expressão do menor para o maior, o que comunica isso aqui? Do menor para o maior? Todas as idades? Não. Todas as classes sociais. É mesmo quando você vê lá em Apocalipse, e grandes e pequenos. Não é gente infante, gente velho ou ancião. Grandes e pequenos, do maior ao menor, significa classes sociais. Todas as classes sociais estavam sendo ludibriadas por esse filho do diabo. O que isso implica a nós aqui, meus irmãos? Que uma falsa religião e falsa espiritualidade arrasta gente de toda a camada social. Então, gente que pensa que é letrado, que conhece, pode ser ludibriado por um charlatão da fé. Ele consegue, pela habilidade de Satanás, agindo na sua vida, lavar a consciência dessa pessoa e mexer na mente dela, que ela perde a noção, lembra? De perder a razão? Pode ser conhecedor, estudante, PhD, o que for. Mas você não fica surpreendido quando você vê gente que teve muito acesso a estudo, mas que tem uma fé tão mística, que tem inclinações que são completamente contrárias à palavra de Deus, e você fica assim: meu Deus, um cara tão inteligente desse. Por quê? Porque o engano faz isso. Como pega também aqueles que não têm muito acesso à cultura, à informação, e leva todos, leva todo mundo. Quem não tem leitura, quem não teve acesso, quem não teve estudo, não são somente eles. O engano de Satanás faz a humanidade de massa de manobra, seja pobre, seja rico. Então, quando Lucas mostra para a gente aqui, é para a gente ter a noção de o quanto a falsa religião e a falsa espiritualidade afeta uma sociedade em todas as suas camadas. E você pode ver igrejas cheias, riquíssimas, suntuosas, onde Jesus Cristo não é o centro e as pessoas estão ali, capturadas, iludidas, em transe, fazendo coisas, realizando coisas que a fé verdadeira não comunica. Essas coisas arrastam, irmãos. Por exemplo, jovens são arrastados por igrejas assim porque vê lá jogo de luz, fumacê, gente dançando, muito movimento, aquela coisa toda. Isso lava a cabeça de um jovem. Às vezes um jovem de uma igreja bíblica. De uma igreja onde Jesus é exposto pela palavra. Aqui não tem jogo de luz, nunca vai ter. Nem fumaça, jogo de luz. A gente não vai pintar a parede de preto. A gente não vai fazer isso e a gente não vai chamar artista aqui para fazer show. A gente pode até fazer um momento de lazer, chamar um grupo para cantar. Isso não é um problema. A gente vai fazer daqui um palanque. A gente não vai fazer isso aqui um entretenimento. Como nesses lugares existe. E os jovens ficam: na minha igreja não tem nada disso. A minha igreja é fria. Que fria! Aqui tem fogo, irmãos. Fogo da palavra de Deus. Não o fogo estranho que tem lá fora. O que tem que queimar no coração do jovem é o desejo por conhecer a Jesus. E não por querer essas coisas aí. E não seduz somente o jovem. Às vezes o homem, a mulher. Então, mas eles estão lá fazendo tudo muito premeditado. Tudo muito calculado. Não se pinta uma parede de preto por pintar. Tem algumas intenções atrás disso aí. Claro, capturar a atenção. Não se apaga a luz para orar, para cantar. Você chega na igreja, apaga a luz. Para fazer você ficar chorando no meio da igreja.
para você ficar contrito, com a contrição forçada. Então não tem nada à toa. Logo, irmãos, Satanás, como eu disse, ele captura rico e captura pobre. Muitas pessoas lá nas ruas de Samaria corriam para um lado e para o outro e diziam que esse homem era o homem santo, era o homem de Deus, era o homem que faz as coisas acontecerem. E é o grande poder. Veja o verso 11 comigo. No verso 11, Lucas continua dizendo aqui: aderiam a ele, porque há muito os iludira com as suas magias, com as suas feitiçarias. O quadro místico espiritual aqui era esse. Ele dizia que fazia em nome de Jesus e as pessoas diziam, é o poder de Deus. É o homem que tem o poder de Deus. Ele arrastava muito e as pessoas não chamavam ele mais pelo nome de Simão. Chamavam ele de o poder de Deus. O poderoso. É o que a gente diz aí. É o profeta. É o que a gente diz, não, perdão, né? É o que a gente ouve por aí. O profeta vai chegar na cidade. O profeta vem aí. Não tem mais nem nome, agora é o profeta, é o evangelista, é o missionário, é isso, aquilo, outro. Mas o que ele está levando? Não sabemos quanto tempo isso durou, se foram meses ou anos que isso estava acontecendo, mas Lucas disse que foi muito tempo. Tempo suficiente para capturar muita gente e causar grandes decepções entre os samaritanos. E não é isso que acontece em muitos lugares dos nossos dias? Pessoas que estão sofridas, iludidas, decepcionadas em ambientes assim, de uma performance religiosa, espiritualizante. Homens que se dizem, tenho o poder de Deus, então me obedeçam. Se você falar mal do ungido, usam e declaram que os seus atos estão sendo feitos em nome de Deus, quando na verdade eles servem a falsa religião, a falsa espiritualidade. Eles se auto-intitulam como Simão. Ele se dizia ser ou se avultava diante do povo. Então eles se auto-intitulam, eles usam de deslumbres, de grandes efeitos que causam problemas psicológicos nas mentes das pessoas, na mente dos que ouvem, escravizam muitos com mentiras, deslumbres ilusórios e causam muito problema, principalmente aos incautos da fé, e que não veem porque estão cegos, que estão sendo conduzidos por doutrinas de demônios. Falsos testemunhos, milagres que são contados, que nunca aconteceram. Nunca aconteceram. Eles estão dentro de culturas religiosas, dizem-se ser cristãos, mas na verdade eles não comunicam nenhuma forma e não apresentam nada a respeito do que é o verdadeiro cristianismo. Quando você vai ver, não é cristianismo aquilo. Aquela reunião, aquela fala, o que eles fazem, não tem nada a ver com igreja séria, com cristianismo. Todos eles estão debaixo e usando esses recursos, esses formatos religiosos. Eles pegam os formatos religiosos, porque formatos religiosos são confiáveis, dá credibilidade, sabe? Para os mal informados, botam a arca aqui e a pessoa vê aquilo ali porque viu arca na Bíblia, pronto. Então pega aquilo, bota aqui, aquilo ali, gera uma confiabilidade. Eles chamam de igreja e botam o nome Batista também, porque o nome Batista já é um nome confiável. Quantas pessoas dizem para vocês aí, quando eu for ser um cristão, eu vou ser um batista. Eu vou para a igreja batista quando eu for. Eu já ouvi um bocado de gente me falar isso. Quando eu for para a igreja, eu vou ser batista. Por quê? Porque na mente deles, eles não sabem nada do que é ser um batista. Mas na cabeça deles, o nome batista tem uma tradição. Ele já viu a avó, o bisavô, alguém que tinha uma vida temente a Deus, então batista, e ele diz, vou ser batista. Eles pegam, botam o nome batista, porque isso tudo comunica confiabilidade, uma certa confiança. Então eles usam desses artifícios. Mas essa multidão que segue essas pessoas, tem um ponto que a gente precisa observar. A multidão que segue essas pessoas estão seguindo os seus enganos
Porque eles estão inclinados às suas próprias paixões. Por que essa multidão toda em Samaria está seguindo este homem? Porque a inclinação deles era aquela. Ele oferecia as suas próprias paixões, ele oferecia as suas vaidades, e eles seguiam e queriam, e abraçavam. Então, quando você vê uma multidão de gente seguindo essas pessoas, lembrem, eles estão sendo iludidos pelas suas próprias paixões que eles estão buscando. Eles estão buscando, eles estão perseguindo as suas próprias vaidades. E aí, meu irmão, arrasta mesmo a multidão. E o que esses homens estão interessados? Estão preocupados com a sua vaidade? Eles estão preocupados com seus interesses e suas paixões? Não, tá nem aí. Eles querem lucrar. Quanto mais ele mexer nas paixões, quanto mais ele mexer com as vaidades e torná-las mais atrativas, torná-las mais palpáveis e levar à mente dessas pessoas que eles podem conseguir isso, você vai conseguir, você é cabeça e não cauda. Você chegou para vencer, para governar. Quanto mais ele colocar isso na cabeça dessa multidão, essa multidão vai alimentar suas paixões, alimentar suas vaidades e vão seguir mesmo. Porque eles vão estar dando lucro para eles. A intenção aí é lucrar. Por que os homens estão tão enganados como os samaritanos, quanto nós vivemos isso? Todo homem, lembra que eu comecei falando de religião? Todo homem é religioso. Todo ser humano, todo mundo aqui, todo mundo que está no mundo, é religioso por natureza. Aí o ateu também. Deixa um ladrão vir botar arma na cabeça dele, se ele não vai gritar, oh meu Deus. Deixa ele estar num avião caindo, se ele não vai gritar por Deus. Ele vai gritar por alguém. Ele vai, a sua religião que ele tanto sufocou, com a religião de si mesmo, com o egoísmo, ele na hora vai colocar para fora que ele é um ser religioso. Todo ser humano é assim, porque Deus fez o homem assim. Para se reconectar com ele. Para encontrar a graça no nome de Jesus. Então, eles usam a religião para isso. A falsa religião, porque cativa. Porque atrai. Porque captura. Então, é lamentável porque isso tem crescido e tem se alastrado. Então, você vê e eles têm prosperado nesse caminho. Infelizmente, isso tem dado certo. Por quê? Porque o ser humano cego quer isso. As suas paixões atendidas, as suas vaidades atendidas. Eles não vão buscar Jesus. Eles não vão buscar Jesus. Eles vão buscar um casamento, eles vão buscar uma casa nova, eles vão buscar uma casa na praia, eles vão buscar uma empresa, ser dono da empresa, ao invés de ensinar. Nem todo mundo vai ser empresário, nem todo mundo vai ser patrão. Mas aí eles embutem na cabeça da pessoa que você vai ser patrão. E você não fala, às vezes o cara está lá, pilhado com o patrão, pecando por estar assim, não ensina que ele tem que servir como se estivesse servindo a Cristo. Então todos têm religião, meus irmãos. O problema não é a expressão religião, o problema é a falsa religião e a falsa espiritualidade. É algo muito importante lembrarmos que a responsabilidade aqui não está somente nos ombros de Simão. Não está somente nos ombros desses homens que falam as mentiras e apregoam a falsa religião. Eles irão dar conta de tudo que eles falam e de tudo que eles ensinam. Isso é verdade. Mas a responsabilidade também está nos ombros da multidão que segue eles. Então ninguém está inocente na história. Ninguém. Todo mundo tem a sua parcela de culpa. Veja o verso 12 aqui comigo agora. Talvez, meu irmão, ou você que me ouve, está acompanhando, talvez seja importante você ter ouvido isso aqui, essa manhã, para que o encanto de Satanás seja quebrado da sua mente. E às vezes o seu encanto está em você ficar, como eu sempre venho lembrando a vocês, vendo aquelas orações de madrugada, da madrugada, tomando o Salmo 91, Salmo 23 como um amuleto. Aquele pastor do topetão, por que ele usa o Salmo 91, Salmo 23? Onde tem mais view é nesses aí. Salmos 91, Salmo 23. Por quê?
tomaram esses textos e fizeram como uma mística. Abrem lá e deixam no Salmo 91, Salmo 23. Talvez você está aqui ouvindo isso e o Senhor está querendo quebrar esse encanto da sua cabeça. Esse encanto do seu coração. Essa forma como que esses feiticeiros da fé ficam ludibriando muitas pessoas. E que verdadeiramente você se arrependa desse caminho que você está tomando, você saia disso e você conheça o evangelho verdadeiro, Jesus Cristo, que pode te conectar verdadeiramente com Deus. Então, Deus te livre dessas falsas religiões e dessas falsas espiritualidades. Agora veja o verso 12. No verso 12 a gente vai ver aqui o historiador sagrado, Lucas, mostrando aqui que esse quadro de densas trevas saiu, deu lugar à expressão de grandes obras de Deus, porque o evangelho chegou ali e eles passaram a dar crédito ao Senhor por meio da pregação que Filipe levou àquele lugar. Então, corações dos samaritanos começaram a se abrir para a verdade. Veja aí, verso 12. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, eles iam sendo batizados, assim homens e mulheres. Então, todos que você já sabe, e que podia ser de classes sociais, os ricos, até mesmo os mais pobres, homens e mulheres, todos que ouviam o evangelho, a boa nova de salvação, e davam crédito agora à mensagem de Filipe, a palavra de Filipe fazia sentido, ela era acompanhada por sinais que vocês já viram no sermão passado, e agora eles estavam recebendo a Jesus Cristo, e ao crer, eles estavam sendo batizados. A única mensagem que faz isso é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é que apresenta um rei. O rei apresenta um só reino, que é o reino de Deus, e apresenta um único rei, que é o Senhor Jesus Cristo. E quando nós nos deparamos com essa verdade, nosso coração floresce, a gente abandona o pecado e a gente conhece o verdadeiro poder de Deus, na verdadeira pessoa que é Jesus Cristo. Eles deixaram o grande poder mentiroso de Simão e passaram a encontrar o verdadeiro poder no nome de quem? De Jesus. Então, antes, na cegueira, o poderoso era o que se avultava o Simão. Agora não. O evangelho mostrando quem é o verdadeiro poder, quem é o verdadeiro que cura, que liberta e que sara, que é Jesus Cristo, e agora essas pessoas estão indo. Então, Simão é quem? É fake. Simão é mentiroso, é ilusório, é feiticeiro, é enganador. Mas aquele que está acima de todos, aquele que tem o nome, que possui o nome sobre todo nome, o Senhor Jesus, ele é apresentado pelo verdadeiro evangelho. E é ele que provoca a verdadeira libertação aos ouvidos daqueles que estavam cegos, daqueles que estavam surdos. Por isso que eu digo que se você hoje veio aqui e ainda estava iludido com estas coisas, se você se encontrar com esse verdadeiro poderoso, o Senhor Jesus, você vai encontrar o seu reino. E você será verdadeiramente livre. Como os habitantes de Samaria começaram a ser verdadeiramente livres. A partir da verdade transmitida do evangelho, os samaritanos puderam conhecer a verdadeira religião e a verdadeira espiritualidade no nome de Jesus. Então saia desses lugares, fuja desses ambientes onde Jesus Cristo não é pregado, não é proclamado. Se tudo que é dito, falado, pregado, cantado não resulta em nome de Jesus, esse ambiente não é ambiente para você ficar. A verdade transmitida pelo evangelho tem o poder para pôr fim ao engano, como aconteceu àquelas multidões lá em Samaria, que estavam adoecidas, demonizadas e perdidas naquela cidade. Quando o evangelho de Jesus chegou, a boa nova da salvação chegou, então aqueles homens floresceram, homens e mulheres, e passaram a ter vida. Que Deus se apiede da nossa geração e Ele envie seus verdadeiros evangelistas, assim como Ele enviou Filipe, e assim por meio da pregação, como ocorreu em Samaria, multidões em nosso meio, ao nosso derredor, possam conhecer a verdadeira libertação e vivam um verdadeiro avivamento, como Samaria estava vivendo um verdadeiro avivamento. A presença daquele homem, a evidência daquele Simão, era só trevas, só opressão, tristeza e melancolia. Agora não, a cidade passa a ser feliz, porque conheceu Jesus, porque conheceu a verdade, o verdadeiro libertador.
a cegueira foi removida, a verdade passou a ser conhecida. Então, eles se arrependeram dos seus pecados, e qual era a consequência do se arrependerem dos seus pecados? Eles iam sendo batizados. Batizados em nome de Jesus Cristo. Tanto homens como mulheres. Pode ser também, viu, Digo? Pequenos ou grandes, nesse sentido aí, né? Porque creu em Jesus, fé, seja menino, menina, enfim, iam sendo batizados. Então, homens e mulheres aqui é para dizer que a geração daquela cidade, ou as gerações daquela cidade, de maneira generalizada, estavam acolhendo o evangelho do Senhor. Mas algo importante eu preciso abordar aqui com vocês. Então, o evangelho chegou, Filipe passou a pregar, os ouvidos se abriram, os olhos também, a fé brotou no coração, eles conheceram o verdadeiro poder de Deus na pessoa de Jesus Cristo. E a respeito dos que iam sendo batizados. Batismo não significa que a pessoa está salva. Tá bom? A gente está vendo aqui, eles iam sendo salvos, iam sendo batizados. Mas o batismo não significa que que aquela pessoa foi salva. Às vezes você viu alguém aqui dar o testemunho do batismo, mas ela não é salva ainda. Isso acontece. Que é o que acontece aqui também, que a gente vai ver. Nós precisamos ter maturidade de que nem sempre o batismo ele comunica que uma pessoa realmente foi salva e realmente se converteu a Jesus. Sabemos que os regenerados, o que eles fazem? Eles seguem a ordenança de Cristo. Eles ouvem a palavra do Senhor, convertem-se porque o Espírito Santo operou isso. O Espírito Santo convenceu, mudou seus corações, e eles vêm à igreja, eles se tornam congregados, eles estudam conosco, eles desenvolvem a fé, eles são batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é feito publicamente, você vê, testemunha, tem os familiares olhando, você tem alguém autorizado pela igreja, não precisa ser somente o pastor, mas é alguém autorizado pela igreja para fazer isso. Geralmente é o pastor, né? E você vê isso, mas nem sempre isso é sinônimo de novo nascimento. Nem sempre. Por isso que muitas vezes, quem já se batizou uma vez, precisa batizar-se de novo. Porque o primeiro batismo muitas vezes não foi o verdadeiro. Em muitos casos. Eu já vi isso acontecer em alguns lugares. Né? O irmão Danilo mesmo, quando não conheceu o evangelho, ele havia se batizado em um lugar que não professava a fé em Jesus, onde Jesus Cristo não era o centro. Ele veio para a igreja e entendeu o evangelho, creu em Jesus Cristo como seu único salvador, e depois de alguns anos ele compreendeu que ele precisava ser batizado, não que ele não estivesse já salvo, né? Mas que ele queria fazer essa confissão pública de fé. Então isso acontece. Mas aqui no verso 13 a gente vai começar a perceber que este Simão, ele também fez o mesmo movimento de muitos naquela cidade. Veja comigo o verso 13. Isso mostra que esse homem não havia se convertido. A gente vai ver isso com mais clareza depois que a gente sair dessa mensagem, entrarmos na próxima. Mas esse homem não era um crente, não se converteu, embora Lucas afirmasse aqui, falasse aqui, comunicasse aqui. O próprio Simão abraçou o quê? Então a gente podia dizer amém, aleluia, né? O enganador se converteu, o charlatão se converteu. Quem olha, lê assim rápido, rapaz, ô glória, né? Tem nada para a gente dar glória aqui e aplaudir. O que Lucas quer comunicar para a gente aqui é a seguinte ideia. Quando esse homem aqui começou a perceber que seus clientes estavam evadindo e dando ouvido e crédito ao que Filipe dizia e que eram batizados, o que ele fez de maneira capciosa e de maneira perspicaz? Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou forjar uma conversão, eu vou forjar aqui um arrependimento e eu vou parecer que eu abracei a fé. Não se esqueçam aqui. Por que eu estou falando isso? Porque você está aqui diante de um charlatão. E charlatão faz qualquer coisa. Parece qualquer coisa. Essa turma chora que você pensa que é verdade. Eles pregam também e fazem você chorar. E vocês pensam que eles estão falando a verdade. Eles dizem que são, mas não são. Então ele fingiu acolher
a fé para que todo mundo visse que ele também estava participando daquele mesmo movimento que estava acontecendo ali, de um certo avivamento. Então ele queria comunicar a todos que ele estava ali também, apoiando aquilo ali. Então não houve verdadeiro arrependimento aqui. Aí se acolher a fé aqui não era o verdadeiro arrependimento, como muitos parecem ter acolhido a fé. Havia uma falsa conversão aqui, um falso batismo. Ele estava se camuflando em como se parecesse ser um verdadeiro convertido, mas não. Lembrem que Lucas já tem toda a história, ele já sabe toda a história, ele está relatando aqui, isso aqui ele está escrevendo. A gente está lendo e tendo a informação. Então, na leitura, a gente pode até pensar, rapaz, ele se converteu, mas não é. Lucas tem todas as informações porque ele está fazendo um relato. Então, ele sabe que esse homem não se converteu, mas ele está dando um relato e mostrando para a gente que essas coisas acontecem. Às vezes estão no nosso meio, mas não são. Não pertencem a Cristo. E o que ele diz, o charlatão? Vou fazer a mesma coisa. Eu vou também ser batizado. Não somente dizer que se converteu, mas também eu vou fazer o que muitos estão fazendo também. Eu vou me batizar, porque o batismo era a expressão visível de que realmente aquela pessoa agora pertence a Jesus. É o iniciar da fé, né? Um ritual de iniciação. Então ele estava dizendo, agora eu vou fazer isso também. Vou mostrar que eu estou, por meio do batismo, estou aprovando isso aqui, eu estou com eles nisso aqui. Mas não é verdade. Veja qual era o intento dele, que Lucas diz aqui no verso 13. Depois de ser batizado, o que ele fazia? Ele acompanhava a Filipe de perto. Bom, o que é esse acompanhar de perto aqui? Mas não era aquela pessoa que estava para ajudar, para contribuir, que chegou porque coração arrependido, sabe, está ali, como Elias e Eliseu, né? Que Eliseu ficou de perto, quero a porção dobrada, quando, se você estiver perto de mim, viver no momento que eu for tomado aí. Não é essa comparação, mas é o cara que está de perto vendo o movimento, como as coisas acontecem. É o charlatão, gente. Como é que essas coisas acontecem? Como é que ele faz? Como é que ele está cativando as pessoas? Ele estava tendo aqui agora uma oportunidade. Ele estava, como charlatão, ele estava vendo uma oportunidade de um novo empreendimento. Porque ele estava dizendo, o que eu estava fazendo lá, os meus feitiços, as minhas... não estão mais atraindo as pessoas. Eles agora querem seguir Filipe. Então deixa eu ver como é o modus operandi de Filipe. Eu quero saber o que ele faz. Como é que ele está cativando essas pessoas? Então ele está andando de perto, parecendo ser um convertido. Se batizou até, tomou apenas um banho, mas olhando de perto para ver como essas coisas acontecem. É o que acontece hoje também. Acontece hoje também. E o que ele fazia? Ele ficava extasiado com os sinais sinais e grandes milagres praticados. Então, ele não estava preocupado com o nome de Jesus. Ele não estava preocupado em conhecer a Jesus. Ele estava preocupado em saber, porque ele ficava impressionado quando ele via um endemoniado sendo liberto. E ele nunca fez aquilo. Ele via alguém coxo, que a gente viu lá, os aleijados e coxos, sendo curados, ele nunca fez aquilo. Tudo que ele fazia era só ludibriar, era só tomar dinheiro, tomar a confiança das pessoas, fazer a lavagem cerebral das pessoas, e diziam, não aconteceu ainda não? Você ainda não teve fé direito, não é isso que eles dizem? Tira o couro da pessoa, por que não aconteceu? Você não teve fé. Alguma coisa falhou aí porque você duvidou, mas a pessoa está iludida. E ele está ali. Não, a minha forma não está funcionando mais. Eu quero olhar de perto como é agora. Isso aqui que ele faz, porque é a minha oportunidade de empreendimento, de novo empreendimento. Uma nova modalidade de lucrar. Meus irmãos, os enganadores do nosso tempo fazem a mesma coisa como o sermão de Atos 8. Eles ficam observando as novas tendências para se aproveitar delas e fazer das novas tendências fonte de lucros. Nós nunca iremos tomar novas tendências
como fonte de lucro. Nós não estamos pregando o evangelho como fonte de lucro. Nós vamos continuar com a velha, antiga palavra. A mesma receita que os apóstolos nos deixaram. A gente não vai incorrer para novas tendências. Essas pessoas estão iludidas por causa de uma novidade que eles começaram a ver e foram capturados. Então, nesse mundo que vivemos, isso acontece muito. Eles buscam novas tendências, novidades, eles procuram se reinventar o tempo inteiro. Um dia foi o G12, agora a Igreja Preta, amanhã vai ser o quê? Sempre vai existir um modus operandi novo, mas que está sempre distante da velha e boa palavra da verdade, do velho evangelho que salva e que liberta e que apresenta o único Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Eles buscam novidades para se reinventar, e muitos deles podem até se aparecerem como homens santos, usam expressões ortodoxas e oferecem em ambientes, igrejas até sérias, caem da verdade. Mas o coração desses homens, quando eles chegam e começam a mudar as coisas, camuflados estão os seus intentos. Eles começam a mudar as coisas e o que é real e o que é verdadeiro vai dando lugar às coisas ilusórias. Muitos pastores mentirosos chegam em igrejas sérias e destroem igrejas sérias com aparência camuflada. E depois que você vai ver, a igreja já debandou, ela já não é mais aquela igreja séria e apegada com a verdade. Eles parecem ser convertidos, mas na verdade nunca foram regenerados. Eles querem o bom testemunho do público. Até fazem coisas assim que dentro daquilo que são nossos dogmas, como o batismo, eles até se batizam, mas para disfarçar e promover a aceitação. Eles choram, como eu disse, mas nunca houve verdadeiro quebrantamento. E, por exemplo, eles chegam nas pessoas das igrejas, tratam essas pessoas bem, cativam essas pessoas, ganham a confiança delas. Às vezes isso acontece com os jovens. Em que sentido? Alguém chega aqui na igreja, aparentando ter se convertido. Mas é porque ele está olhando para uma menina, uma moça. E aí ele começa a parecer ser um crente. Ele até se batiza. Ele fala como crente, ele faz tudo como um crente. Mas depois que ele alcança o que ele quer, ele revela quem ele é. E aí, muitas vezes o estrago já foi feito e muitas vezes é irreparável. E muitas vezes acontece isso dentro de igrejas sérias. Com as meninas, com o movimento contrário também. Muitas vezes é uma moça que chega com intenções estranhas. Ela diz que converteu-se ao Senhor Jesus, mas ela queria o rapaz que está ali. Às vezes não é uma moça nem um rapaz. Às vezes é um homem e uma mulher que vem à igreja para capturar uma mulher solteira, uma viúva. Vem de outras denominações. Vem de denominações que são seitas. E essa pessoa cresceu na igreja sabendo que era uma seita. Mas aí o encanto, lembra que eu falei? A vaidade do coração, os prazeres do coração. Aquela pessoa chega com aquela conversa maligna e consegue lavar a cabeça ou empobrecer a cabeça. E aí a pessoa sai da igreja, sai de uma igreja séria e agora se torna uma pessoa que segue uma seita. Abandona Cristo. Cuidado, jovem, rapaz, cuidado, homem, mulher, porque aparências enganam. Aparências enganam em nosso meio. E muito testemunho, muitas vezes não é o que de fato parece ser. Não engane-se com falácias doces, com aparente espiritualidade, com a falsa religião. Vigie, porque você pode, por distração, cair no conto do vigário, no conto de Simão. Sabe? Pode ser homem, pode ser mulher. E ela pode iludir você e
subtrair a sua saúde emocional, a sua saúde espiritual. O outro exemplo é pessoas que podem chegar na igreja subitamente e elas passam a subir cargos. Chega na igreja e começa a ser muito... Está em todo canto, está em todo lugar. Aparece para todo tipo de programação. Mas a gente não tem o cuidado de saber se aquela pessoa realmente nasceu de novo. E aí vai dando corda, e ele muitas vezes está como Simão. Olha, observando as fragilidades da igreja. Sabendo como é que eu faço para chegar naquele cargo, para entrar naquela posição. Quanta gente, meus irmãos, assumiu cargo na diretoria, se tornou tesoureiro e depois roubou igrejas. Inúmeras pessoas. Em nosso próprio movimento a gente tem história disso. De patrimônios que a gente perdeu porque pessoas pareciam ser pastores, pessoas que pareciam ser diáconos, pessoas que pareciam ser piedosas, assumiram cargos porque foi dado a elas a oportunidade quando elas não tiveram tempo de provar quem elas eram. Eu me lembro quando eu cheguei na igreja da Pituba, e eu sempre fui muito assim, querendo ajudar, estar em todo lugar, fazendo as coisas. Mas o pastor Marcos falava assim para mim, você precisa ouvir. Aí os irmãos da igreja, porque me viam me movimentando, dizia, ele pode ser um diácono, pastor. Ainda não. Sabedoria. A gente não pode pegar qualquer pessoa que chegou só porque está mostrando que tem presença, assiduidade, porque está em todas as programações, fazendo tudo, carregando peso, fazendo isso, aquilo, outro, e você vai entregando, confiando, e depois chegou o dia, depois de alguns anos, que eu fui provado entre os irmãos, que realmente eu provei quem de fato eu era, que o próprio pastor que sempre dizia, espere, e ore, disse, eu confio tanto em você que eu posso dar a chave da minha casa para você. Ou seja, essa hora chega, mas depois de muita prova. Então, nós precisamos provar quem está aqui dentro, quem anda conosco, quem chegou, quem quis estar mais perto, quem diz que se converteu, para a gente saber se é um Simão ou não. Porque se for um Simão, vai trazer transtorno, irmãos. Vai trazer problema. E muitas vezes, a intenção dessa pessoa, porque se parece ser piedosa, é só para querer lucrar. Entra na sua casa, na sua família, e quer o teu marido ou a tua mulher. Entra na tua casa, na tua família, quer a sua filha, quer o seu filho. Entra na igreja e quer tomar o patrimônio da igreja. Porque o coração é perverso. Mas a aparência é de um cara formidável, de uma pessoa maravilhosa. Então a gente não pode, à primeira vista, abrir tudo. A gente tem que provar. E testemunho não se adquire da noite para o dia. É tempo. É sendo provado. É sendo experimentado. Então, muita gente de fachada. Mas que Deus, irmãos, possa nos livrar dessas coisas. E Ele possa nos dar discernimento para a gente ver quem são os lobos. Para a gente ver quem não pertence a Cristo. E com autoridade no Senhor Jesus, até expulsá-los do nosso meio. E com a autoridade da palavra de Deus, ensinar aqueles que ainda não são, o caminho da verdade. E se talvez você está me ouvindo, está aqui, pensando que você vai prosperar nesse caminho, você está redondamente enganado. Porque Deus não permitirá que os seus sórdidos desejos e intentos malignos prospere nesse lugar. Deus vai te derrubar. E talvez você ouvindo essa mensagem, acompanhando em algum lugar, ou esteja em qualquer igreja com esses pensamentos estranhos, que essa mensagem derrube você dessas intenções. E você se arrependa verdadeiramente. E que você venha amargar esse desejo malicioso e maligno, esse sentimento de Simão no seu coração. E você encontre a graça na pessoa de Jesus Cristo e seja liberto. E creia em Jesus para a salvação. E assim você possa até realmente, verdadeiramente se batizar. Verdadeiramente ser incluído no corpo de Cristo. Verdadeiramente ser parte de um membro de uma igreja local. Depois de muito tempo você ter sido provado. Depois de você ter sido experimentado.
Então a minha palavra aqui para você que está com esse sentimento no seu coração é que ainda há esperança para você, porque há caminho para você ser corrigido. Há caminho porque Deus sonda os corações e Deus sabe o que é que você traz aí dentro de você mesmo. Não pense que você irá prosperar porque Simão não prosperou. A mensagem seguinte a gente vai perceber que ele não prosperou nos seus intentos. E você com seus malignos propósitos também não irá prosperar no nosso meio. Desista desse caminho de engano. Se Deus lhe trouxe aqui esta manhã para você ouvir essa mensagem, é para que você se arrependa. Que essa mensagem também afaste as intenções do nosso coração de se inclinar a velhas paixões que nós carregamos, que ainda carregamos, a velhos prazeres que ainda carregamos em nosso coração, que são intentos que nas mãos do diabo, nas mãos do inimigo das nossas almas, causam sérios danos à nossa vida espiritual, à igreja em que nós partilhamos a fé. Que essa mensagem também faça com que o teu coração se apegue ao verdadeiro poder, ao verdadeiro reino, à verdadeira pessoa de Jesus Cristo, cada vez mais. Que você também abra os teus ouvidos e os teus olhos para que você não tenha nenhum tipo e nenhuma forma de mística ou de qualquer coisa que se aproxime a isso. Quem pode, de fato, nos libertar, nos curar e transformar nossas vidas é aquele que nós já carregamos em nós, o Senhor Jesus Cristo. Ele nos deu o seu perdão, que Ele nos dê a sua reconciliação, que Ele nos dê a sua salvação. Nós oramos para que isso aconteça sempre em nosso meio, todas as vezes que nós nos reunirmos. Amém? Então vamos ficar de pé, meus irmãos, e clamar a Deus nessa hora. Senhor, nós rogamos por teu discernimento. Nos dê a maturidade e o discernimento, Senhor, para observarmos os movimentos que são realizados aqui em nosso meio. As pessoas que se aproximam de nós. As pessoas que dizem ter acolhido a fé. Nos dê, Senhor, a sabedoria e nos mostre, por meio da tua palavra, quem de fato são estas pessoas, esses corações. Porque, meu Deus, os intentos malignos trazem grandes prejuízos a uma comunidade séria que está apegada ao verdadeiro evangelho, à verdadeira religião e à verdadeira espiritualidade. Mas quando, Senhor, brechas são dadas e oportunidades são dadas a pessoas com intentos malignos, meu Senhor, grandes prejuízos a uma comunidade de fé podem acontecer e danos irreparáveis. Eu peço ao Senhor, meu Deus, que nos dê esse discernimento e esta coragem. E que se encontrarmos em nosso meio e depois da exortação da tua palavra, esta pessoa, seja homem ou mulher, seja quem for em nosso meio, que não atender à verdade do evangelho, que não atender aos requisitos da tua palavra e que por meio, Senhor, de místicas e de outros intentos malignos no seu coração, quiserem trazer transtorno em nosso meio, que tenhamos a coragem de expulsá-los, porque não pertencem à graça, não pertencem a Cristo. E por meio dessa atitude, desta ação, nós estaremos, Senhor, mostrando a Ti o nosso compromisso com o Evangelho, o nosso compromisso com a verdade, o nosso compromisso com a verdadeira religião, o nosso compromisso com a verdadeira espiritualidade. Mas se houver, meu Deus, em nosso meio aqui pessoas assim, com intentos estranhos nos seus corações, querendo ganhar espaços para implantar, Senhor, os seus sórdidos pensamentos, que o Senhor convença, pela ação do Espírito Santo, que esta palavra agora os confronte, os coloque na parede, e que os seus corações caiam por terra todo esse sentimento estranho. Que esse espírito maligno deixe as intenções e a mente dessa pessoa. E que ela possa conhecer a graça de Jesus. E não se aproximar com intenções estranhas, mas para contribuir, para que o nome de Jesus seja grande e engrandecido.
para que todos no nosso meio só possa haver apenas um que é todo poderoso, apenas um que é grande em nosso meio, que é o Senhor Jesus. Livra, Senhor, os jovens do engano, os moços, as moças. Livra-nos, Senhor, os homens e as mulheres, daqueles que se aproximam para subtrair, para iludir, para ludibriar. Nos dê discernimento, Senhor. Faz com que tenhamos, Senhor, uma atenção voltada para o que é certo, para o que é santo, para o que é correto. E repreendermos à luz da Tua palavra os mentirosos, os enganadores, aqueles que vivem a iludibriar. Oramos também que assim como o Senhor fez em Samaria, o Senhor faça em nossa cidade, o Senhor faça em nosso país. Que o Senhor levante pregadores verdadeiros, comprometidos com o Evangelho, para levar a mensagem da salvação. E ao chegar aos corações, a verdade, eles sejam restaurados, eles sejam transformados e o engano e o encanto seja quebrado, Senhor. E eles possam participar de igrejas sérias, igrejas santas, com pastores que têm compromisso com a verdade. No ambiente, Senhor, onde Jesus Cristo é proclamado. Oramos estas coisas no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. 5 minutos aí para vocês e logo voltamos para a nossa aula.